permita, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, vai guardando e vai livrando de todo o mal, Senhor. Que o Senhor, meu Deus amado, seja com teu filho, meu Pai. Vai dando força, meu Deus, estrutura, Senhor, para estar prosseguindo, meu Deus amado, nessa caminhada árdua, Senhor, que é, meu Deus amado, servir a Ti, ó Pai. Creio, meu Deus amado, que o Senhor, meu Pai, já preparou, meu Pai, a palavra no coração, meu Deus, do teu filho, Senhor. Que o Senhor agora prepara, Senhor, o coração, meu Pai, da tua igreja, Senhor, para estar recebendo a tua palavra, meu Deus. Que venha sair daqui, meu Deus amado, regozijado na tua presença, meu Pai, glorificando e adorando mais e mais, Senhor, o santo nome do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, meu Pai, continua sendo com a tua igreja, continua sendo com o teu filho, Senhor, e já te agradecemos com a certeza da vitória, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, e todos que concordam mais uma vez, diz, amém. E graças a Deus, deixa Deus te usar, meu pastor. Glória a Deus, meu pastor. Estava falando ao pastor Fábio aqui, depois da pregação dele, meu irmão, vem pregar, fica difícil, né? Mas Deus é fiel. Vai estar aqui já, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Rapidamente, sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 1, seu versículo 37. Só esse versículo mesmo. Amém, meu diabo. Lucas, capítulo 1, o seu versículo 37. Vamos ler para ganharmos tempo, em nome de Jesus. Porquanto, para Deus não existe nada que seja impossível. Em outras traduções, porque para Deus nada é impossível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, sente, dando glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, este versículo a qual acabamos de ler, descreve uma passagem bastante conhecida, que fala de um casal abençoado por Deus, aonde Lucas, no seu capítulo 1, no capítulo 1, seu versículo 1, começa a descrever a história deste casal. Casal esse que se chama, louvado seja o nome do Senhor, Zacarias e Isabel. E a palavra começa a dizer que eles eram um casal irrepreensível, um casal que andava conforme a vontade do Senhor. Mas se você observar e ler a palavra, existem algumas impossibilidades que impedia aquele casal de ter filhos. Mas no versículo 37 vem dizer, porque para Deus nada é impossível. Vejamos que todos nós, em cada um de nós existe uma impossibilidade. Eu não sei qual é a impossibilidade que você tem na sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema que você está enfrentando. Mas eu quero dizer para você nesta noite que para Deus nada é impossível. Porque Ele pode fazer todas as coisas. De verdade que este casal não tinha mais perspectiva de gerar um filho. É bem verdade que este casal já era avançado de idade. A nossa irmã Isabel tinha sua madre cerrada. Talvez para os olhos do homem, os olhos carnais, este casal não poderia mais ter filho. Mas para Deus nada é impossível. Se nós percorremos a Bíblia a ler, nós vamos ver homens e mulheres de Deus que também passou por uma impossibilidade, mas para Deus nada é impossível. Nós podemos começar a observar aquele povo que saiu das garras de Faraó, aonde saíram numa direção à terra prometida, aonde Deus conseguiu proteger do sol, onde Deus conseguiu colocar uma coluna para proteger aquele povo
do frio, onde Deus abençoou, do céu caiu codornas, onde Deus permitiu que Moisés tocasse na rocha e saísse água, onde Deus permitiu que Moisés fosse em um lugar, onde aquela água era uma água saloba, e ali Deus pediu para Moisés tocar com a galha de árvore, e aquela água se tornou doce, se tornou saciável para aquele povo beber. Tudo isso, igreja, é porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O que é que você está passando que você acha que não tem mais jeito? Qual é a situação que você está enfrentando? Que talvez você esteja se pensando, para os meus olhos não tem mais jeito. Aí você se apega neste versículo que nós acabamos de ler, em Lucas, capítulo 1, seu versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Vejamos que Moisés estava diante de um mar. Imagine que o exército de Faraó vem atrás com seus cavalos e os seus cavaleiros com lança, com flecha, com todo tipo de arma para tentar matar o povo de Deus. E Moisés agora está em direção de um mar. Qual é o mar que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando que você não possa passar por ela? E a palavra do Senhor diz que Moisés chega diante daquele mar e para. Talvez você esteja parada diante deste mar. Talvez você esteja parado diante deste mar, achando que não tem mais solução. Para Moisés e aquele povo não tinha mais solução. Para Moisés e aquele povo, Faraó e os seus exércitos iam pegar ele. Mas Moisés age de forma diferente. E nos ensina também a agir da mesma forma ao qual ele agiu. Qual foi a forma, pastor? Orar ao nosso Deus. Clamar a Ele, para que Ele venha e trasse com providência. E eu creio que o clamor daquele homem chegou ao trono de Deus, ao ponto de ele dizer: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao meu povo que marche. Mas marchar para onde, igreja? Marchar para onde se tem um mar em sua frente? Marchar para onde se para trás vem um exército de Faraó? Marchar para onde, se eu for para o lado, certamente eles vão me pegar. Mas a palavra é bem clara em dizer: porque para Deus nada é impossível. Aonde quando Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, porque clama a mim, Moisés, diz ao povo de Israel que marche. Em outras palavras, ele está dizendo: Moisés, para mim nada é impossível. Marcha diante deste mar, marcha, igreja, diante desta dificuldade, marcha diante daquilo que está te impedindo você passar. E Deus lança uma palavra para aquele homem: marcha. Estende as tuas mãos, Moisés, neste cajado sobre o mar, e o mar vai se abrir. Eu não sei, igreja, qual é o mar que está na tua frente, mas eu quero dizer a você, se você crê neste versículo que nós lemos, porque para Deus nada é impossível, Ele vai abrir o mar para você passar. Ele vai abrir o mar para você passar a pés enxutos. Pastor, se Ele não abrir, Ele faz você andar sobre as águas, porque Ele é Deus. Ele é Deus do impossível. Ele é Deus que pode todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que existia uma impossibilidade na vida daquele casal. Eles não poderiam ter mais filhos. Ou melhor, eles não poderiam ter filhos. Primeira impossibilidade, eram idosos. Segunda impossibilidade, Isabel tinha sua madre cerrada. E várias impossibilidades que existiam na vida desse casal por eles ser idosos. Mas a palavra do Senhor diz que o esposo de Isabel, Zacarias, não cessava de orar. Não cessava de buscar a Deus a todo tempo para que Deus entrasse com a providência. E esse versículo ele não está aqui em vão.
Este versículo, ele passa para mim, para você, que apesar da possibilidade que eu e você esteja vivendo, se Deus quiser mudar o quadro, Ele muda. Se Deus quiser mudar a situação, Ele vai mudar, porque para Ele nada é impossível. Mas para isso depende de mim e de você. Não desistir da caminhada, não desistir em meio à dificuldade, em meio à impossibilidade, em meio ao mar que está na tua frente, não desista. E a palavra do Senhor vem nos dizer que certo tempo, certa ocasião teve um sorteio, e aquele homem, Zacarias, foi sorteado para entrar no Santo dos Santos, para levar a oração daquele povo ao nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que agora ele está preparado para entrar no Santo dos Santos. E agora vejamos, igreja, que Deus, Ele é o Deus que resolve toda e qualquer situação. Se nós lermos o livro de Juízes, que fala de Gideão, aquele homem que estava malhando trigo no lagar, com medo dos medianitas tomarem as suas plantações, tomarem tudo que ele tinha. Mas a palavra do Senhor diz que o anjo viu aquele homem debaixo do carvalho e diz: varão valoroso, eis que entregarei nas tuas mãos os medianitas. Irmão, para os nossos olhos era impossível Gideão vencer aquela batalha. Aos nossos olhos era impossível, mas Deus é o Deus do impossível, porque para Deus nada é impossível. E Deus disse para Gideão: Gideão, obedece às minhas palavras. E Deus agora dá uma direção àquele homem, e ele, obedecendo a palavra de Deus, faz tudo conforme o Senhor manda. Agora, igreja, observe que Gideão não tinha arma, Gideão não tinha nada para lutar com aquele povo. E como é que 300 pessoas vai vencer milhares em um exército? Sabe como vence, igreja? Porque para Deus nada é impossível. Eu não sei qual é o exército que você está enfrentando. Eu não sei qual é o exército que está ali afrontando, mas eu quero dizer, confia no Senhor, porque para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Então somente obedece à voz do Senhor. E Gideão, obedecendo, na troca de turno, quando aquele exército estava disperso, Gideão chega com os 300 e só faz tocar flauta, tocar tamborim, e aquele povo sai correndo. É Deus, igreja. Deus está dizendo para mim e para você: não precisa usar arma, não precisa falar, não precisa bravejar, só precisa confiar no Deus do impossível. Quando eu e você confiamos em Deus, Ele entra com providência. Agora aquele homem, Zacarias, ele está em preparação para entrar no Santo dos Santos, para levar a oração daquele povo que está lá fora. Porque naquele tempo era o sacerdote e o sumo sacerdote que entrava para levar a minha e a tua oração. Mas hoje o véu foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso de orar ao Senhor. Hoje nós temos livre acesso de conversar tete a tete com o nosso Deus. E a palavra de Deus diz que Zacarias entra. E quando ele chega diante do altar à direita, está o anjo do Senhor. E agora o anjo do Senhor diz: Zacarias, o Senhor ouviu a tua voz. E o anjo do Senhor diz: igreja, o Senhor ouviu a tua voz. O Senhor ouviu a tua oração. Eu não sei qual é a petição que você está pedindo a Deus.
Eu não sei qual é a oração que você tanto pede ao Senhor, mas Ele está dizendo: eu ouvi a tua oração. Mas tem uma coisa, igreja. E quando o anjo fala para Zacarias: eu ouvi, o Senhor ouviu a tua oração. E por causa da tua oração, a sua mulher vai engravidar. E durante estes dias dará um filho, varão. A palavra do Senhor diz que ele duvida. E por ele duvidar, o Senhor faz com que ele ficasse mudo. Louvado seja o nome do Senhor. E se a gente percorrer a Bíblia, por que não falar de Ana? Uma mulher que tinha várias impossibilidades também na sua vida. Primeira impossibilidade, não gerava. Segunda impossibilidade, tinha uma rival dentro da sua casa. Mas para Deus nada é impossível. Observe, igreja, que essas pessoas, homens e mulheres de Deus, que eu estou relatando aqui, todos oraram ao Senhor. Todos procuraram a melhor forma de buscar a resposta de Deus. E com nossa irmã Ana não foi diferente. Ela tinha todo motivo de brigar com a sua rival. Ela tinha todo motivo, mas ela preferiu buscar a face do Senhor. Porque quando nós buscamos a face de Deus, verdadeiramente tem resposta. Quando nós se disponibilizando para estar orando ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor entra com providência. E ali quando aquela irmã ela começa a adorar o Senhor, adorar com todo o teu coração, só batendo os lábios, ao chegar o ponto do sacerdote ali dizer que ela estava embriagada, mas ela estava buscando a face do Senhor. Ela não estava preocupada com o que estava do lado dela, ela queria a resposta de Deus. E Deus agora entra com providência, sabe por quê, igreja? Porque Deus é o Deus do impossível. Enquanto você não crê que Deus pode resolver o teu problema, Ele não vai resolver. Mas no dia que você decidir a crer e dizer assim: Deus, eu creio que o Senhor vai resolver o meu tão grande problema, Ele vai entrar com providência. Sabe por quê, igreja? Porque Deus não age na dúvida. No dia que eu e você duvidar do poder de Deus, Ele não vai operar em nossas vidas. Talvez você esteja perguntando: mas eu não estou vendo mais milagres, eu não estou vendo mais Deus operar. Deus está operando sim. Você quer ver um grande milagre que Ele fez na minha vida e na sua vida? Foi fazer eu e você acordar nesta manhã. Grande milagre Ele fez na minha vida e na sua vida. Mas o milagre que nós queremos ver é o aleijado andar. O milagre que nós queremos ver é o surdo ouvir, o mudo falar. Mas o milagre é você estar sentado na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, respirando. Esse é o grande milagre que Ele fez na minha vida e na sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que quando aquele homem que o anjo fala com ele, ele duvida. O anjo diz: por que duvidaste, Zacarias? Ficarás mudo. E só vai falar depois que a criança nascer. A palavra do Senhor diz que o anjo ainda fala o nome da criança para ele. A criança vai se chamar João. E aquele povo que estava do lado de fora, esperando Zacarias sair, já está ali agoniado, porque ele estava demorando. E quando ele sai do Santo dos Santos, da casa do Senhor, ele sai mudo, porque ele duvidou do que Deus tinha falado. Então não duvide quando Deus fala para mim
e para você. Não duvide do que Deus está falando. E a palavra do Senhor diz que ele sai dali mudo e calado. Aí a palavra de Deus vem nos dizer que o mesmo anjo que se revelou para Zacarias dentro do Santo dos Santos se revela também para Maria. Louvado seja o nome do Senhor. E por que não a igreja falar de Josué? Quando ele estava subindo em direção a Jericó, aonde ele teria que dar 7 voltas sobre aqueles muros, para que o muro caísse. Você acredita, igreja, que se ele não tivesse na direção do Senhor, aqueles muros iam cair? Não. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. O que depende de mim e de você é acreditar nele. Talvez você esteja passando por situação que para os teus olhos não tenha mais jeito. Talvez eu esteja passando por situações que meus olhos carnais estão vendo e não tem mais jeito. Mas quando eu e você começa a olhar com os olhos espirituais de Deus, quando eu e você começa a olhar e entendendo que Deus ele pode fazer, ele vai fazer na minha vida e na sua vida. E a palavra do Senhor diz que agora o anjo vai até Maria. E o anjo diz: salve agraciada. Aquela mulher, ela fica meio que perturbada, porque nunca tinha saudado ela daquela maneira. E o anjo diz: olha, do teu ventre sairá uma criança. Mas não será qualquer criança, será o Emanuel, o Deus forte, o Deus todo-poderoso. Será o alfa, o ômega, o primeiro, o fim. Aquele que para ele nada é impossível. A palavra do Senhor diz que ela questiona e diz: como? Se eu nunca tive contato. E o anjo diz: será do fruto do Espírito Santo. O que está dentro de você não virá do homem. O que está dentro do teu ventre virá do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher faz uma indagação para o anjo. E meu esposo, o que é que ele vai dizer? E o anjo diz: ele não vai dizer nada, porque o que Deus faz não traz confusão. O que Deus faz não traz dúvida. Quando Deus fala para um, tem que testificar no outro. E quando a mulher vai falar com José, ele já está sabendo do que está acontecendo. Preste atenção, igreja. O que é de Deus não traz tribulação. O que é de Deus não traz coisas na nossa mente. Porque o nosso Deus não é o Deus de confusão. O nosso Deus não é um Deus que vai trazer tribulação para as nossas vidas. Então quando o anjo fala para Maria, eu creio que automaticamente falou também com José. Louvado seja o nome do Senhor. E ela agora diz: olha, tua prima Isabel já tem 6 meses que está gestante. Olha que maravilha, igreja. Uma mulher que tinha sua madre cerrada, uma mulher que era idosa, não tinha mais condições de ter filhos, mas Deus entrou com providência. E qual é a providência que você quer que Deus entre na sua vida? Qual é a providência que você tanto pede ao Senhor? Comece a pedir a Ele mais forte. Comece agora a aumentar a sua petição. Eu não sei quanto tempo aquele homem estava orando, mas eu creio que era muito tempo, porque só depois de velho que Deus ouviu a oração dele.
O que é que essa passagem me ensina e ensina a você também? Independente do tempo que eu e você esteja orando, não pare de orar. Independente do tempo que eu e você está esperando a provisão do Senhor, não pare de orar. Porque só vem no tempo de Deus. A provisão só vai chegar no tempo do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando o anjo fala com Maria e diz: olha, a criança que está no ventre de Isabel já tem 6 meses. E para testificar que é Deus que está falando, quando você chegar na casa de Isabel, a criança vai sentir o Espírito Santo de Deus e vocês vão também sentir o Espírito Santo. E Maria vai em direção à casa da sua prima. E quando ela chega na casa de Isabel, que Isabel abre a porta, a criança sente o Espírito Santo e através da criança ela também sente o Espírito Santo de Deus. Esta passagem, igreja, este versículo ao qual nós lemos, é um versículo que pode nos impulsionar. É um versículo que leva a igreja a entender que Deus, Ele pode todas as coisas. Quando Lucas, ele descreve este versículo, porque para Deus nada é impossível, ele estava mostrando nos versículos anteriores que Deus, Ele pode resolver todo e qualquer problema. Para Deus, o que é uma madre cerrada? Para Deus, o que é um mar na frente? Para Deus, o que é um muro que Ele não possa derrubar? Para Deus, o que é um homem que ainda não aceitou a Jesus? Para Deus, o que é um filho que ainda não voltou para a casa do Pai? Isso para Deus não é nada. Agora o que nós temos que entender é que é tudo no tempo dele. Tudo há um propósito nas mãos do Senhor. Nada é em vão. Se Deus, Ele tinha um propósito de salvar o teu povo, de libertar o seu povo, se Ele tinha um propósito de Jesus ir àquela cruz e morrer como maldito, imagine se João nascesse logo. É tudo no tempo de Deus. Para um milagre chegar na minha vida e na sua vida, talvez dependa de alguém. Talvez dependa de algo para acontecer. Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite, porque para Deus nada é impossível. Amém? Então eu quero deixar esta palavra para a igreja. Eu peço à igreja que fique de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar